Olá, estamos iniciando a apresentação do programa Partilhando Caminhos. A nossa convidada de hoje é Clara Machado, ela que é psicodramatista, psicóloga, especialista em gerontologia social, terapeuta sexual, terapeuta também em EMDR e também a Clara Machado é autora de diversos livros, apresentadora de TV. Na verdade, é uma alegria ter a Clara Machado aqui conosco, porque é uma sumidade de pessoa, está aqui nos abrilhantando com a sua presença nos nossos estúdios. Seja bem-vinda, Clara Machado. Obrigada, Miguel. É um prazer também estar aqui no seu programa, estar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é minha terra, né, minha cidade, assim, cidade que eu tenho muito orgulho de ser daqui, né. Então, estou feliz que vamos ter altos papos aqui, né, vamos conversar sobre psicologia, sobre literatura. Isso, ok, Clara Machado. É uma alegria realmente ter uma pessoa com tamanho gabarito como o seu, né? A Clara Machado, ela é aí uma escritora que tem feito um grande trabalho com workshops aqui em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, no Brasil e até no exterior. Então, é uma pessoa que nós vamos aprender muito com ela nesse bate-papo. Clara, primeiro momento, eu vou me dar o luxo de chamar de Clara, né? Clara Machado. Num primeiro momento, fale um pouco sobre as suas origens, sobre as suas vivências. Quem é a Clara Machado? Ok. Bom, a primeira coisa que eu vou começar a contar é essa mistura da Clara Machado, né? Eu sou de uma cidade do interior de Mato Grosso do Sul. Eu nasci em Amambai, que é uma região de fronteira. E eu tive uma educação diferente, assim. Eu nasci num hotel, fui criada num hotel, nasci num quarto de hotel e fui criada num hotel. E esse hotel, ele se chamava Hotel Alaska. E lá nessa cidade, as pessoas me chamavam de Clarinha. E o meu nome é Maria Clara. Só que eu sou Maria Clara Lopes Machado. Olha a confusão, né? Eu me lembro que quando eu era criança, eu gostava muito de cuidar dos funcionários do hotel. Então, tinham muitos funcionários, tinha muitos paraguaios, né, que trabalhavam no hotel. E tinha um problema social gravíssimo naquela época. Eu me lembro que eu ainda criança, eu me lembro que tinham mães solteiras, que tinham mulheres que ficavam grávidas e que apertavam a criança, que tinham problema de alcoolismo, problema de drogas. E eu sempre estava envolvida com a história daqueles funcionários do hotel. Eu criei ali olhando para tudo aquilo, mas sempre com um olhar muito preocupado de ajudá-las. E hoje eu sou escritora e tem um livro meu que chama Despertar da Delicadeza, onde eu conto um pouco essa história. E o mais curioso desse livro é que quando eu estou escrevendo este livro, eu estava dentro de um quarto de hotel em São Paulo. Aí eu me toquei e falei, nossa, e eu estava contando essa história, né, do meu nascimento, né, e eu falei, que interessante. Eu nasci num quarto de hotel e eu estou escrevendo um livro num quarto de hotel em São Paulo. As nossas produções têm muito a ver com a nossa história, né? Tem. Eu acho que por trás de toda produção humana, seja ela material ou espiritual, tem a história e quando nós recuperamos essa história, ou o que nós poderíamos chamar até de historicidade, a interpretação da pessoa dos fatos que ela viveu, isso é muito rico, né? É verdade. E esses dias a minha mãe estava falando, a gente estava almoçando, um monte de amigos e tal, e ela disse assim, a Maria Clara, ou a Clara, né? A Clara, porque o nome artístico hoje é Clara Machado, ela desde pequena ela falou que ela ia ser psicóloga. E isso é uma coisa muito forte em mim. Eu não tenho dúvidas, né, sobre a minha profissão. Eu amo a minha profissão, eu amo ser psicóloga. Eu digo que eu tenho a psicologia no sangue, assim. Inclusive você se intitula terapeuta humanista. Por que isso? Terapeuta humanista. Porque eu tenho uma caminhada muito grande como psicóloga, né, como pesquisadora, cientista do comportamento humano. E nessa caminhada, teve um período na minha vida que eu trabalhei durante 10 anos com pacientes aidéticos. Então, foi um marco muito forte na minha vida, porque quando eu trabalhei com AIDS, foi aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi numa época em que os aidéticos eram muito discriminados. E eu recebia eles no meu consultório para dar o resultado do HIV, e eles adoeciam.
iam para a enfermaria, depois iam para o isolamento, na época no HU, na Santa Casa, e muitos morriam segurando na minha mão. E foram muitos anos. E teve um período que eu fui discriminada junto com eles pelo fato de eu cuidar dos aidéticos. Eu me lembro que um dia eu cheguei na casa de uma amiga para almoçar, e ela falou, você está vindo do hospital? Eu falei, estou. Falei assim, então nem me cumprimenta porque você vai me passar AIDS. E eu me casei, tive filhos, e em todas as minhas gravidezes eu cuidava dos aidéticos, né? Meus filhos cresceram vendo a mãe cuidar, até que chegou um tempo que eu fiquei deprimida. Foi no momento em que eu comecei a cuidar de crianças com AIDS. Naquele momento, quando eu cuidava de adultos com AIDS, era fácil para mim. Aí quando eu comecei a cuidar de crianças aidéticas, e essas crianças começaram a morrer também, e eu tinha crianças também, porque eu tinha os 2 filhos já, entendeu? Então foi muito difícil. Eu me lembro uma vez que eu fui dar uma palestra, e eu chorava muito na palestra. Aí eu falei, tem alguma coisa errada comigo, eu preciso parar para pensar, por que eu estou chorando tanto? Talvez porque o adulto, você, apesar dele ter perspectiva, tudo bem, já é adulto, já teve uma vivência. Agora a criança tinha todo um caminho, todo um horizonte a ser seguido, e você de repente vendo ele se esvair ali, né? E acompanhando esse processo. E aí foi aí que deu essa mudança, foi quando eu paro nesses 10 anos, quando eu parei de trabalhar com AIDS, passei minha instituição para um padre, aqui em Campo Grande, que chamava CAD, Casa de Assistência aos Portadores e Doentes de AIDS. Eu não sei se muita gente deve saber, mas o ambulatório de AIDS do HU, quem montou na época fui eu e uma médica, uma infectologista, a doutora Celeste. Ela trabalhava com a clínica e eu com a parte de psicologia. Então foram anos, realmente muitos anos de luta. Quando eu decido parar, eu vou trabalhar com terapia sexual, porque eu falei assim, gente, eu preciso fazer uma outra coisa para ajudar o ser humano. E aí eu comecei a trabalhar com a terapia sexual, porque era uma forma de ver as pessoas vivas. E olha que interessante, eu comecei a atender homens que tinham problemas de ejaculação precoce, que tinham problemas de impotência, mulheres que tinham anorgasmia, frigidez. E quando eu comecei a tratar, lógico, eu fiz curso, formação em São Paulo, voltei para cá, essas pessoas começaram a se curar. Começaram a ficar potentes, outros casaram, tiveram filhos, e eu comecei a ficar feliz. Né? Você acabava participando desse processo de alegria, de felicidade ali da família. Eu ia nos casamentos, eu atendia pessoas que tinham impotência, e eu ia depois, o cara recuperava a potência dele, namorava, casava, eu ia no casamento. Fui a vários casamentos. Então, e aí é a minha caminhada mesmo como psicóloga. Até que um dia eu resolvi, eu estava no consultório, e eu sempre fui muito bem vista como terapeuta pelas pessoas que vêm se tratar comigo. Sempre quando elas vêm, elas encaminham outras pessoas e tal. E aí, então eu tenho uma fidelidade assim com as pessoas. Eu digo para elas, e elas acreditam naquilo que eu falo. Porque eu falo realmente do coração, né? Há um processo de empatia muito grande. De empatia mesmo. E aí eu cheguei para uma paciente e falei assim, eu preciso fazer uma coisa maior, assim. Comecei a pensar, né? Eu falei, já sei, eu vou fazer uma pesquisa sobre o amor. O que é o amor, né? As pessoas falam, eu me amo. Será que elas me amam? O que é o amor a Deus? O que é o amor ao homem e mulher? O que é o amor de filho? O que é o amor de amigo? O amor de irmão? Aí me veio aquela questão do amor, eu tirei a semana para falar para os pacientes. Seguinte, eles vinham para fazer a terapia normal, convencional comigo. E eu falei, olha, eu quero fazer uma pesquisa sobre o amor e eu vou fazer um workshop. Eu quero convidar vocês para ir num hotel fazenda, passar o dia comigo, para a gente fazer essa pesquisa. Vocês topam? Eu topo. Então é o seguinte, convide alguém, convide um amigo, pode convidar seu marido, sua mulher, seu irmão. E aí as pessoas começaram a toparam. Quando eu vi, eu montei um grupo, arrumei um hotel fazenda aqui e fui. De manhã cedo com o grupo, sábado de manhã até sábado à tarde, sábado à noite. Então acaba que a sua trajetória profissional está muito ligado
uma certa intuição, certos insights que de uma experiência ia te levando a outra experiência. Isso, e fazendo com que você, claro, evoluísse profissionalmente. Olha Exato. que interessante. E aí, quando terminou aquele dia, aquele workshop, as pessoas estavam maravilhadas com o que tinha acontecido. E eu também, né? Aí as pessoas falaram assim, quando é o próximo? Eu falei, que próximo, né? Não tinha próximo. Eu falei, não sei. Aí fui para casa, pensei, refleti. E parei, não. Quando eu comecei a analisar, eu vi que poderia ter o próximo. E do próximo, sabe o que aconteceu? Foi para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Eu criei mais de 30 workshops tematizados. Esses workshops viraram um livro que chama Da Água para o Vinho, Transformando Sua Vida, onde eu conto a história do milagre que aconteceu na vida dessas pessoas. E esse trabalho cresceu tanto que me levou para fora de Campo Grande, e aí eu comecei a viajar, fui para o Brasil, várias partes do Brasil, fui para a América Latina, para o Chile, para a Venezuela, fazendo esses trabalhos. Ok, Maria Clara, então nós vamos para um rápido intervalo e daqui a um pouquinho nós voltamos para você continuar aí nos brindando com essa sua experiência de vida e claro que muita experiência profissional, muito conhecimento que você foi agregando com teoria associada à prática, né, a vivências. Aguardamos vocês para o próximo bloco. Olá amigos, eu sou o Chitãozinho. Oi gente, aqui é o Chororó. Estamos aqui na OH News, a sua TV na web. Um abraço. Olá, estamos retomando a apresentação do programa Partilhando Caminhos. A nossa convidada de hoje é Clara Machado, ela é psicodramatista, é especialista em gerontologia social, é terapeuta sexual, é terapeuta em EMDR, autora de diversos livros, apresentadora de TV e está nos brindando aí, partilhando o seu caminho existencial, que por sinal é muito riquíssimo. No último bloco nós falávamos um pouco ali do momento em que ela decidiu falar um pouco sobre o amor, né? Os diversos tipos de amor, estudar esses diversos tipos de amor, o que era um amor fraterno, o que era um amor amigo, o que era amor de irmãos e convidou os seus pacientes para fazer uma experiência e daí surgiu inclusive um livro da água para o vinho, né? Da água para o vinho e vários workshops. Clara Machado, continue contando para nós um pouco essa experiência e o que você aprendeu, o que você pôde ensinar com todo esse trabalho. O que eu percebi aí, depois eu fui fazer uma supervisão em São Paulo para entender o que era que acontecia nos meus workshops, né? O tamanho, porque assim, a qualidade de cura que existe dentro desses workshops é uma coisa impressionante. Aí eu fui procurar um grande professor, um psicodramatista de nome lá, e ele falou, sabe o que foi que você criou? Ele disse para mim, você criou uma nova metodologia de psicoterapia.
uma psicoterapia de um tratamento efetivo de cura, aonde as pessoas, elas ficam 12 horas com você e elas realmente se curam. E é o que acontece. Um momento, é tão forte. Eu já tive caso de pessoas com síndrome do pânico. Esse dia eu estava fazendo um trabalho em Recife e era um grupo muito grande. Quando o grupo é muito grande, eu não consigo saber particularmente o problema de cada um. E eu trabalho o grupo. Aí eu estava trabalhando o grupo e eu chamei uma mulher para ser minha protagonista. E essa mulher, ela tinha síndrome do pânico. E ela tinha síndrome do pânico e ela não conseguia falar em público há muitos anos. E naquele momento em que eu chamei, que ela foi minha protagonista, ela se curou. E aí ela deu um depoimento lá que ela tinha se curado, depois de muitos anos, né? Então, teve uma outra experiência interessante. Eu estava em Brasília, num festival mundial da espiritualidade, e eu fiz a abertura de um workshop lá. E eu estava fazendo meu workshop, era uma sala, também tinha muita gente. E eu dividi os grupos em vários subgrupos e estava dirigindo aquele grupo e trabalhando. E de repente eu estava aqui nesse grupo, eu saí automaticamente, fui para o meio de um grupo maior e toquei numa moça, intuitivamente, toquei nela assim. E fiquei conduzindo o grupo com o microfone e tocando nessa moça. E tocando nessa moça aqui, sem muita consciência que eu estava dirigindo o grupo inteiro. Terminou o trabalho, eu voltei para minha casa, que ainda era aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela me mandou um e-mail dizendo que talvez ela não se lembrasse, eu não me lembrasse dela, eu não lembrasse do movimento que eu fiz, que eu estava no lugar e que eu saí, que eu toquei, mas que naquele momento que eu toquei, ela tinha se curado. É interessante esse seu trabalho, né? Porque nós acabamos entrando um pouco aí em uma teoria aí já muito antiga, que é a teoria do psicodrama, né? O fundador dessa teoria, o Moreno, né? Sim. Que é assim, vamos chamá-lo carinhosamente de Moreno, até porque nós estamos na cidade de Morena, vamos se dar o luxo de usar essa expressão, que é o sobrenome dele. Mas ele diz o quê? Quanto mais criativo e espontâneo o ser humano for, mais ele vai ser saudável. E me parece que essas suas tentativas com o workshop é de levar a esse estado de criatividade, de espontaneidade, que acaba talvez provocando até uma certa catarse, uma certa liberação de toxinas, de coisas que de fato está causando sofrimento à alma humana daquela pessoa. Porque, né? Na verdade, assim, quando a pessoa ela é a protagonista num trabalho desse, ela vai conseguir olhar, ela vai conseguir tirar de dentro dela todas as suas angústias e ela vai poder olhar do lado de fora e vai poder manusear com isso, né? Porque nós vivemos muito no nosso consciente, mas o nosso consciente a gente usa muito pouco, porque tudo está no inconsciente. Então esse trabalho faz o que está no inconsciente, os guardados virem à tona. E você manusear mesmo, olhar para ele, olhar para o seu medo, olhar para a sua ansiedade, olhar para a sua fobia, materializar a sua fobia e dizer para ela, olha, não te quero mais. Né? Medo, vai embora daqui, some, desaparece, você não faz mais parte da minha vida. Não ficar tão em si mesmado, né? Exato. Vamos usar uma linguagem de Levinas. Né? Agora, isso foge um pouquinho do padrão da psicologia acadêmica, né? Que às vezes a psicologia acadêmica ela se torna muito metodológica, muito, eu não sei se com procedimentos muito rigorosos e até criticam muitas vezes algumas iniciativas desta forma, que acaba sendo muito espontânea, colocando em xeque, na perspectiva muitas vezes da academia, colocaria em xeque a verdadeira ciência da própria psicologia. Como você vê isso? Dentro desse processo, eu percebo que à medida que eu também vou escrevendo os meus livros, né, e estudando, que eu sou uma pesquisadora, eu estudo religiosamente, eu amo a psicologia, né, e a psicologia ela evolui a cada dia. E nós somos seres espirituais. Né? Então, hoje não tem como a psicologia negar, né? Você não tem como atender uma pessoa sem estudar. O psicólogo hoje ele precisa estudar a parte da espiritualidade,
Porque a espiritualidade, ela está muito conectada. E muitas doenças hoje são espirituais. A espiritualidade, inclusive, é considerada uma dimensão antropológica. Sim, né? exatamente. Quer dizer, se você é ser humano, necessariamente você manifesta uma espiritualidade, uma religiosidade. Nós não estamos discutindo aqui a religião, Não. a placa de igreja, Sim, não. mas uma manifestação, de certa forma, espiritual mesmo, uma manifestação de espiritualidade, que é uma condição essencial para você se identificar enquanto ser humano, segundo estudos da própria antropologia. Né? E que é importante. E aí, quando o ser humano... Então, quando eu olho para uma pessoa que eu estou atendendo na minha frente, eu tenho todo esse olhar, né? O psicológico, o espiritual e o físico. Porque todos estão conectados. Então, eu precisei estudar mais, eu precisei me aprofundar também na questão da espiritualidade. Então, eu tive que fazer uma pesquisa maior, um estudo maior, para que eu pudesse também chegar para ajudar efetivamente esse ser na totalidade. Porque se eu olho ele fragmentado, eu não vou conseguir ajudar. Então, eu preciso olhar ele na totalidade. Precisa olhar ele na circunstancialidade, mas também o seu entorno, né, todos os processos aos quais ele está inserido, né, e as nuances disso tudo. Né? E aí as pessoas perguntam para mim assim, eu fiquei um tempo morando em Angra dos Reis também, esses workshops me levaram para muitos lugares, eles me levam, né? Semana que vem eu vou fazer um trabalho na Bahia, em Salvador. E eu fiquei morando em Angra, porque eu fui fazer um trabalho lá, daí me chamaram para outro, e quando eu vi eu não tinha mais agenda para voltar para o Mato Grosso do Sul, acabei morando em Angra dos Reis. E lá eu trabalhei muito, atendi centenas de pessoas nesses workshops, na cidade, na Ilha Grande. E lá é uma cidade que tem muitos evangélicos naquela cidade. Eu falo que metade da população de Angra é evangélica. E eu fazia muitos trabalhos de workshop para eles. E eles tinham um carinho muito especial comigo. E eu tenho uma formação católica, né? E eu sou muito bem vista pelos católicos. E eu também tenho uma formação espírita. Eu sou muito bem vista pelo pessoal dos espíritas, né? Aí, esses dias eu convidei um padre para almoçar comigo. Aí eu disse assim, padre, e aí, padre, define a Clara. Ele parou, pensou, né? Assim, falei, já sei qual é a definição. Eu falei, qual é a definição da Clara? Você é ecumênica. Você está em todos os lugares. Né? E eu acho que essa é uma função, eu diria que primordial do terapeuta. Né? Ele precisa ser ecumênico. Sim, ele precisa ter o olhar de todos os ângulos, inclusive para poder ajudar aquele que está à sua frente e que tem um olhar num ângulo X, e você vai ter que olhar ele com o olhar dele, para que você seja ético com ele. Né? Exatamente. Isso é interessante. Olha, parabéns pela sua forma de enxergar essa importância da espiritualidade dentro da psicoterapia, porém com todo o respeito ético que isso demanda. Né? Exatamente. Olha, nosso papo aqui eu acho que ainda prossegue um pouco, nós vamos dar um rápido intervalo e no próximo bloco a Clara vai falar um pouco sobre os seus livros. Ela escreve vários livros, A Paz do Eu, se te der um limão, Se a vida te der um limão. Também o Despertar da Delicadeza. Então, no próximo bloco, nós vamos ouvir um pouco a Clara falar um pouco sobre as suas produções aí. Aguardamos vocês para o próximo bloco. Vamos direto ao ponto. A tecnologia da informação é fundamental para o desenvolvimento da sociedade? Bom, se você respondeu que sim a esta questão, está no caminho certo. Aliás, está na sintonia da Itel Informática, uma das maiores empresas de prestação de serviço de informática no mercado competitivo do estado de Mato Grosso do Sul, e que há mais de 15 anos oferece serviços e soluções tecnológicas. Por ser uma empresa de referência na área de tecnologia da informação, confere a seus clientes produtividade e qualidade de serviços de alta performance. Hoje contamos com um corpo técnico de profissionais altamente qualificados, alguns com mais de 10 anos de experiência. São mais de 480 colaboradores que ajudam a empresa a alcançar resultados cada vez mais ousados e inovadores.
O portfólio de serviços da ITEL é completo. Execução de projetos e assessoria em tecnologia da informação, análise e desenvolvimento de sistemas de informação, alocação de mão de obra qualificada na área de informática, suporte e assistência técnica em equipamentos de informática, digitalização e microfilmagem de documentos, licenciamento e uso de sistemas, serviço de processamento de dados para terceiros, locação de equipamentos com suporte técnico. Veja algumas ações e projetos de que a ITEL Informática se orgulha. Todos os anos, aquecemos a vida de muitas famílias e entidades de apoio a pessoas carentes em Campo Grande, com a doação de roupas, agasalhos e alimentos por meio da campanha do agasalho. O Serviço Social da ITEL realiza ginástica laboral, campanhas contra DSTs e o acompanhamento dos colaboradores afastados por problemas de saúde. Por meio de uma parceria com o SESC, todos podem desfrutar de uma grade de benefícios. Há ainda convênio com farmácia, que oferece descontos especiais em medicamentos. Em 2010, foi criado pela empresa o projeto Acordar, uma iniciativa que visa a distribuição de alimentos, kits higiênicos e também computadores reutilizados, destinados à inserção digital de pessoas carentes. Já são mais de 10 profissionais com necessidades especiais empregados. Uma prova de que o esforço profissional só depende da força de vontade de cada indivíduo. Quando o jovem ou adolescente decide conquistar uma posição no mercado, a ITEL Informática não só apoia, como lhe dá oportunidades. Plantar nos colaboradores hábitos saudáveis e que inspirem mudanças imediatas, como o descarte correto de lixo eletrônico, é exemplo de que preservar hoje faz bem amanhã. A ITEL tem mais do que clientes, tem parceiros. Nossos convênios estão à disposição de todos os funcionários. Esta é ITEL Informática, uma empresa pronta para o futuro e presente no dia a dia de milhares de pessoas. ITEL Informática. Olá, estamos retomando a apresentação do programa Partilhando Caminhos. A nossa convidada especial de hoje é Clara Machado, ela que é psicóloga, é psicodramatista, é especialista em gerontologia social, é terapeuta sexual. A Clara Machado também é terapeuta em EMDR, ela é apresentadora de TV, escritora de vários livros aí, oferece workshops pelo Brasil afora, até no exterior também, né? E nós já fizemos um bate-papo aí em 2 blocos anteriores, falando um pouco da psicologia no geral, das suas vivências, da importância de algumas vivências nas suas produções teóricas, das produções teóricas para as suas vivências, quer dizer, da teoria à prática, da prática à teoria, e nós vamos conversando um pouco sobre isso. E agora, Clara, eu gostaria que você falasse um pouco dos seus livros. Você disse que, na verdade, os seus livros também é uma nova forma de terapia, porque eles acabam sendo a possibilidade de estar diante do paciente quando você não está. Então, eles acabam sendo uma autoajuda, e num sentido muito positivo da palavra autoajuda aí, né? É uma comunicação com o leitor, é uma comunicação com os pacientes, e você até se intitula como uma contadora de histórias. Verdade. E que parece que isso faz com que os seus livros sejam muito aceitos pelos seus leitores. Vamos falar um pouquinho dos seus títulos, o que trata cada um deles, por que a ideia desses livros. Vamos colaborar um pouco com os nossos telespectadores. Bom, o primeiro livro que surgiu é o Da Água para o Vinho, Transformando Sua Vida, onde eu começo a contar a história de milagres, né? Porque nós temos uma concepção que os milagres aconteciam só na época que Jesus Cristo veio à Terra. E quando eu termino de escrever esse livro, eu tenho muito claro que não, que milagre acontece todos os dias. Então esse livro, ele é um livro que ele mostra os milagres. Tanto é que tem uma coisa interessante, os homens que leem esse livro choram muito, os homens, principalmente os homens. As mulheres, algumas choram, mas os homens relatam que choram mais. Então é um livro que me chama a atenção, assim. Depois disso, quando eu termino um livro, eu nunca sei qual vai ser o próximo.
E aí está interessante, a gente só retomando um pouquinho, esse conceito de milagre, né? O milagre como um grande feito. Não, às vezes o milagre é uma pequena coisa que aconteceu, um pequeno detalhe, mas que às vezes mudou todo o curso da história da vida de uma pessoa. É verdade, é isso mesmo. E aí depois eu escrevo um livro que chama Despertar da Delicadeza. É um momento onde eu vou fazer uma busca do meu passado, da minha infância, das minhas histórias e de quem eu de verdade era, né? Aí eu conto uma história bem interessante nesse livro, que é a história, eu tenho 2 filhos, e eu conto a história do meu filho, do Vitor Hugo, porque quando eu tinha 7 anos de idade, eu brincava, tinha um pomar grande, e eu brincava com os cachorros, eu tinha muitos cachorros. E eu estava lá e uma voz veio e disse para mim, o dia que você fizer 27 anos, você vai ter um filho, e esse filho vai se chamar Vitor Hugo. E aí aquela voz me disse, eu saí desesperada correndo, e os cachorros atrás, né, que eles eram muito companheiros. Cheguei e disse, mãe, eu vou ter um filho quando eu tiver 27 anos, ele vai se chamar Vitor Hugo. Aí minha mãe não deu a menor bola para mim. Ah, para com isso. E eu saí dali meio decepcionada, sabe, porque eu achei que ela ia acreditar em mim, né. Criança, né? Quando você fala uma coisa para a mãe, você quer que a mãe acredite, né? E a mãe não acreditou. Mas eu acreditei. E eu cresci acreditando naquilo. E o dia que eu fiz 27 anos, dia 5 de janeiro, dia 6 de janeiro, Vitor Hugo nasceu. Né? E então, assim... E aí este livro, ele vai contando o que é ser delicado neste mundo. E por que o mundo está tão indelicado. E eu faço uma analogia, quando eu pergunto, Jesus Cristo quando veio na Terra, e quando ele diz assim, se alguém te der uma bofetada, dê a outra face, o que de verdade ele está nos dizendo? Eu conto aí ali no livro, né? E São Francisco de Assis, quando ele veio, e quando ele estava com fome, pede uma comida e nega um pedaço de pão para ele, e ele agradece aquela pessoa que negou o pão. O que ele está nos ensinando? É delicadeza. E aí eu pergunto, por que nós, seres humanos, continuamos embrutecidos? Nós realmente era esta palavra que eu estava quase te provocando. Parece que nós vivemos um certo embrutecimento, Exato. né? Uma certa sisudez, até em termos de mostrar conhecimento, como se sisudez fosse sinal de competência, né? Eu posso ser leve, eu posso ser, né, grandioso aí dentro da leveza e ter consistência, claro, mesmo não sendo embrutecido e nem sisudo. Né? Isso é e importante. aí nesse livro também eu começo a questionar por que o homem tem medo do próprio homem. Então este livro ele é um livro muito lindo, eu gosto demais desse livro, Despertar da Delicadeza, porque ele estimula as pessoas a refletirem. Depois você escreveu A Paz do Eu, e também Se a Vida Te Der um Limão, que inclusive é um livro que você ganhou um prêmio e você está indo receber este prêmio. Como que é essa história desse prêmio aí? Então, as pessoas perguntam para mim assim, qual é o livro que você mais gosta? Eu digo assim, você não diz qual é o filho que você mais gosta, concorda? Eu amo todos os meus livros. Você vê que cada um tem uma história e eu sou apaixonada por todas, né? Já deu para perceber, né? Que eu vendo bem meus livros, né? Ok. E o Se a Vida Te Der um Limão é um livro maravilhoso, né? Que é um livro onde eu começo a fazer uma brincadeira do doce e do azedo, relacionando com o comportamento humano. E esse livro, para minha graça, né, foi premiado como o melhor livro de autoajuda 2012 no estado de Goiás. E sábado eu vou lá para receber esse prêmio. Então eu estou muito feliz, né, por saber que este livro está sendo reconhecido a nível nacional. Isso para mim é um grande presente. E eu terminei de lançar um livro agora que chama Paz do Eu, que é um livro onde eu conto um segredo, né? O grande segredo da felicidade. E também é um laboratório que eu vivi, onde eu fiquei um tempo numa mata, no sul do Chile, onde eu fiquei numa mata, sem água, sem alimentos, dormindo no chão, né? E a minha experiência maior com Deus, a minha experiência maior com a natureza. Eu que sou uma pessoa totalmente urbana, né? Então vivendo isso, encontrando esse lugar de paz, esse caminho de felicidade.
Olha que interessante. Bom, então, pelo visto, vale a pena ler aí todos os títulos da Clara Machado, sabe? Porque acho que temos que aprender muito com ela. Fica a dica aí para ler o Se a Vida Te Der um Limão, A Paz do Eu, Da Água para o Vinho, O Despertar da Delicadeza. E ela está trabalhando numa outra produção aí que está no prelo, que trata um pouco aí do sofrimento das mulheres na ditadura militar, mas isso daí nós vamos deixar por uma próxima oportunidade. Como o nosso tempo é escasso, eu vou pedir que você deixe uma mensagem final aos nossos telespectadores, fazendo aí um resumo do nosso bate-papo e deixando aí a sua dica para aqueles que nos acompanharam pela TV Web. Ok, quero te agradecer o convite, eu gostei muito de você, desde que eu te conheci, foi amor à primeira vista. Olha, que gostei bom. por você ser uma pessoa dinâmica, eu sou uma pessoa muito dinâmica e eu aprecio as pessoas assim. Bom, o recado que eu quero deixar é que as pessoas que estão assistindo esse programa, que elas façam uma autoanálise, né? O que precisa ser melhorado na vida delas, o que você está precisando mais de delicadeza. Então, bota um pouco mais de delicadeza. A tua vida está muito azeda, você está levando muitos limões. Faz uma reflexão, né? Você está uma pessoa que não está vivendo em paz, não consegue mais descobrir sua paz, procure a sua paz, né? Porque tudo está dentro da gente, nada está lá fora, está tudo aqui. Então, o caminho do seu grande segredo é você olhar para dentro, é você olhar para o seu coração, se conectar com ele, que daí tudo vai dar certo na sua vida. Esse é o meu recado. Ok, nós agradecemos a presença da Clara Machado em nosso programa e agradecemos aí vocês que nos acompanharam pela TV Web e que de fato nós possamos aí ter uma autopercepção, ter a percepção das nossas necessidades e não só ter a percepção das necessidades, mas a partir destas percepções procurar ali algumas habilidades ou desenvolver algumas habilidades que nos fará ser uma pessoa diferente, mais feliz, mais harmonizada com o mundo, seja o mundo material, seja o mundo espiritual. Obrigado por ter nos acompanhado e aguardamos vocês para o próximo programa. Até lá!